Boa tarde, sétimo ano, espero que todos estejam bem. Aqui é a professora de vocês, professora Érica Paula. Nós vamos iniciar mais um capítulo do nosso livro, tá? Nesse capítulo nós vamos falar sobre regra de 3 simples. Não é difícil, é muito fácil, é só você saber interpretar o que o texto está falando, tá bom? E trazer do português para matemática, isso já ensinei para vocês, já estão desde os outros capítulos, eu estou ensinando a vocês como é que você traz do português para matemática e resolver agora a regra de 3, tá bom? Vamos ler aqui o texto. Regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar um valor a partir dos 3 já conhecidos. Então, você vai ter um problema onde você vai ter 4 valores, só que um será desconhecido. Um valor você não sabe qual é o valor, tá bom? Então vocês vão ter 3 valores conhecidos e um que você ainda vai descobrir resolvendo a regra de 3, tá bom? Vamos lá. Aí eu criei aqui alguns passos para resolver a regra de 3. Muito fácil. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes em correspondência. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Eu vou ler o problema e tenho que fazer a seguinte forma. Eu vou ter que fazer uma tabelinha aonde eu vou ter que botar os valores que são da mesma unidade de medidas, um embaixo do outro. Então, vamos lá. Se eu estou falando assim, ó, pedreiros. Então, eu vou botar pedreiros, valor de pedreiros na mesma coluna. Estou falando de dias. Dias na mesma coluna. Eu não posso esquecer disso. Eu tenho que botar um embaixo do outro, na mesma coluna, tá? Depois o seguinte, identificar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcional. O que é diretamente proporcional? Diretamente proporcional é quando vai crescendo no decorrer do processo. Vocês vão ler o texto e vocês vão entender que o tempo ou a velocidade, alguma coisa está aumentando. Inversamente proporcional, vocês vão entender no texto que alguma coisa, enquanto uma coisa aumenta, a outra diminui. Vocês vão entender isso muito na prática quando a gente começar a fazer os exercícios. E eu vou passar um exemplo e vocês vão entender muito rápido, tá bom? Vamos lá. O nosso primeiro exemplo diz assim, ó: um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros de parede. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar 450 metros quadrados nas mesmas condições? Então, vamos entender o texto. Está falando de litros de tinta e está falando de metros ao quadrado. Então, na coluna, eu vou ter que botar litro embaixo de litros, metros embaixo de metro. Então, vai ficar assim, ó, 18 litros. Certo? E com 18 litros, eu pinto quantos metros de parede? 60. 60 metros ao quadrado. Quantos litros? Aqui eu sei quem é? Não. Então, eu vou chamar de X. Quantos litros são necessários para pintar 450 metros quadrados? Então, eu não sei quem é, vou chamar de X. 450 metros quadrados. Então, eu já montei a minha tabelinha, ó. Litro embaixo de litro. Esse X aqui é o que eu quero descobrir. Vai ser litros. Metro quadrado embaixo de metro quadrado. Agora, eu vou tirar essas grandezas. Olha aqui, ó. Vai ser assim, ó. 18 sobre X é igual a 60 sobre 450. Isso virou uma proporção. Lembram de proporção? A nossa matéria passada? Então, ficou uma proporção. O que eu posso fazer aqui? Ó, eu já posso cancelar esse zero com esse zero, para facilitar a minha conta.
Então, vai ficar assim, ó. Vou multiplicar o 6 vezes x, que vai ficar 6x. Vou multiplicar o 18 vezes 45. Então, eu multipliquei aqui 18 vezes 45. 18 vezes 45, 810. Então, x é igual a 810 dividido por 6. X dividindo 810 por 6, x é igual a 135. Então, para me pintar, para me fazer 450 metros, eu vou precisar de quantos litros? 135 litros, tá bom? Se vocês observarem aí, falando do diretamente ou do inversamente proporcional, olha lá, a quantidade de metragem aumentou. Se aumentou a quantidade de metragem, vai aumentar a quantidade de litros. Então, isso aqui é diretamente ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional. Vou até botar aqui, ó, para vocês entenderem. É diretamente. Diretamente. Por que diretamente, professora? Porque, olha só, se você tem 18, vai fazer alguma coisa de 60, para você pintar 450, você vai aumentar a quantidade de litros. Então, litros e metros estão aumentando gradativamente. Se está aumentando gradativamente, é diretamente proporcional, tá bom? Vamos lá, o próximo exemplo. Diz assim, um muro de 12 metros foi construído utilizando 2.160 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, nestas mesmas condições do anterior, quantos tijolos serão necessários? Vou primeiro armar aqui e fazer minha tabelinha. 12 metros fazem quanto? Com quanto? 2.160 tijolos. Agora, quer saber o quê? Com 30 metros, quantos tijolos, que eu vou chamar de X, eu vou precisar? Então, vamos lá, ó. Esse problema é diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque está aumentando a quantidade de metros de tijolo e está aumentando a quantidade de metros e vai aumentar também a quantidade de tijolo. Ele vai aumentar gradativamente. Se vai aumentar gradativamente, e isso é um exemplo de uma situação diretamente proporcional, tá bom? Não vou botar escrito não, só para vocês entenderem. Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou tirar aqui, ó, 12 sobre 30 igual a 2.060 sobre x. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado, ó. 12x é igual a 2.160 vezes 30. 12x é igual. Então, 2.160 vezes 30 é a mesma coisa que 64.800. Aí eu vou pegar esse 64.800 e dividir por 12. Então, 64.800 dividido por 12 é igual a x é igual a 5.400. Então, para fazer esse serviço aumentando a quantidade de metros, também vai aumentar a quantidade de tijolos. Vamos para o nosso próximo exemplo. Uma empresa gasta 6 peças de plástico para produzir um ventilador. Para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Então, vamos pensar aqui, ó. 6 peças, tá? Fazem quantos ventilador? Um ventilador. Quantas peças, eu não sei quem é, vou chamar de X, são necessários para fazer 25 ventiladores? Então, vamos armar aqui, ó.
6 sobre x é igual a 1 sobre 25. Aí vamos pensar. Se eu faço com 6 peças, eu faço o ventilador. Para fazer 25, vai aumentar a quantidade de peças. Então, essa situação vai aumentar junto. Então, se vai aumentar junto, vai crescer gradativamente, é uma situação diretamente proporcional. Então, vamos lá, ó. Agora, multiplica aqui cruzado. X é igual a 25 vezes 6. X é igual a... Então, multiplicando 25 vezes 6 é igual a 150. Então, para mim fazer os 25 ventiladores, eu vou gastar 150 peças. Vamos lá, o nosso último exemplo. Está dizendo assim, ó. Com 8 pedreiros, podemos construir um muro em 3 dias. Quantos dias levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Vamos lá. Então, aqui, ó, 8 pedreiros, 8P, fazem quantos dias o muro? 3 dias. Quantos dias, não sei quem é, X, 6 pedreiros vão fazer o mesmo trabalho? Então, vamos lá, vamos entender. Olha lá. Vai diminuir, vamos prestar atenção, ó. Vai diminuir a quantidade de pedreiros e em compensação vai aumentar o quê? Os dias. Então, tá aumentando uma coisa e a outra está diminuindo. Então, quando acontece isso, vou botar aqui, ó, inversamente proporcional. Então, se é inversamente proporcional, prestem atenção, porque tem um detalhe. Vamos armar aqui primeiro a nossa proporção, ó. 8 sobre 6 é igual a 3 sobre x. Prestem atenção numa coisa quando for inversamente proporcional. Isso só vai acontecer quando for inversamente proporcional. Vocês têm que observar o seguinte. Quando for inversamente, vou botar até uma seta aqui, ó. É inversamente proporcional. Eu não posso esquecer. Eu tenho que inverter. O menor número sempre fica em cima. Então, aqui, ó, o 6, ele está embaixo. Então, ele tem que vir para cima. Então, quando for inversamente proporcional, eu não posso esquecer que eu tenho que inverter. Vai ficar assim, ó. O 6 vai para cima e o 8 vai para baixo. E do outro lado, continua a mesma coisa. Eu não posso esquecer. Quando for inversamente proporcional, eu tenho que inverter. O menor número fica em cima e o maior fica embaixo. Agora eu posso fazer a conta normalmente, ó. Multiplico cruzado. 6x, 8 vezes 3, 24. Então, x é igual a 24 dividido por 6. X é igual a 4. Então, eu não posso esquecer que toda vez que eu pegar algum exercício, algum problema que for inversamente proporcional, por isso que eu estou falando em todos eles, eu estou explicando para vocês o que é diretamente proporcional, o que é inversamente proporcional, para vocês não esquecerem que quando for inversamente proporcional, eu tenho que inverter. O menor vai para cima e o maior vai para baixo, tá bom? Dúvidas lá no WhatsApp.